Vamos falar de 5G? Vamos lá, 5G, tecnologia de última geração. Fernando. Tô louco pra comprar meu celular com holograma. Com o quê? Holograma. Fernando, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, como vocês estão? Tudo bem. O Saul assistiu muito aquele desenho lá, os Jetsons, sabe? Pois é, mas eu vou falar uma coisa. Fala. A ficção científica, ela há muito tempo torna-se realidade, né? A diferença é que agora a ficção científica está tornando-se realidade muito mais rápido. Muito rápido. Então, esse holograma que o Saul está falando aí, olha, ele já é possível. Hã? Como assim? Com o 5G. Com o 5G a gente já pode fazer isso. Tá, mas Saul, primeiro explica, Saul, tu quer um telefone com holograma como assim? Tu vai ter o telefone fixo? Eu vou fazer uma ligação pro Fernando, por exemplo. O Fernando tá em Lages. E ele, tá em Lages? A imagem dele vai aparecer em tamanho real aqui. Ele vai sentar na cadeirinha aqui. Em 3D, exatamente. Sentado ou de pé, não importa. Isso não é viagem do Saul, Fernando? Não, não é. Com o 5G, com a capacidade que ele nos traz, com o futuro do metaverso que está chegando, isso vai se tornar possível. Que é o não está longe de se tornar possível, não. O que é o metaverso? Vamos, assim, Fernando, vamos destrinchar isso para a população geral, para a galera. A gente já está bem faceiro aqui com a internet, com as ligações de vídeo, já aproximando quem está longe, quem mora fora. A mãe, o filho mora lá em Londres, mora não sei aonde. Já liga de vídeo, já se sente bem pertinho. Agora você vem falar em metaverso. O que é isso, Fernando? O metaverso, na verdade, assim, é uma realidade virtual, né? Não é algo que a gente não conheça, já é algo que a gente fala há bastante tempo, mas conforme a tecnologia vai avançando, a conectividade vai melhorando, a capacidade de conexão dos dispositivos também avançam, isso torna-se possível. Então, isso que o Saul falou, de repente a gente está conversando na mesma sala, mas virtualmente, está muito próximo de acontecer. Então, o metaverso nada mais é do que essa realidade virtual, porém muito mais imersiva, com aquela sensação de que a gente realmente está um do lado do outro. Aqueles filmes... Tem um filme dos super-heróis, aquele... um filme com... Gente, eu sou péssima em lembrar nome de filme, mas aí eles abrem a tela assim com a mão, sabe? Não é tela, eles abrem tipo... Sai da tela aqui... Uma projeção. Isso, é disso que você está falando, isso vai ser muito real. Isso vai ser real. Na verdade, é uma conjunção de várias coisas, né? Ou seja, metaverso é essa realidade virtual. Quando a gente junta uma realidade virtual com uma realidade aumentada, por exemplo, que é essa função de você trazer o mundo real junto com o mundo virtual, ou seja, você abrir uma tela e poder manipular itens que, na verdade, não existem, eles estão apenas na nossa visão, isso a gente vai poder fazer sim. Ou seja, a realidade virtual, né, junto com a realidade aumentada, torna-se a realidade mista, como é chamada, e a gente vai fazer isso. Tem um filme que ilustra bem, né, o Homem de Ferro, né, o Tony Stark. Então, era isso quando que eu ele tava faz, quando ele faz todo esse, quando ele está dentro da armadura e consegue visualizar aquelas várias informações na tela, na frente do olho, isso é a realidade aumentada, ou seja, você traz informações, adiciona essas informações, esses dados no mundo real. E quando você junta os dois, realidade virtual com realidade aumentada, nós temos a realidade mista. O filme lá, O Homem de Ferro, o Tony Stark, ele ilustra bem. Por isso que eu digo, né, ou seja, a ficção científica, ela torna-se realidade e a velocidade com que isso acontece hoje é muito maior. Eu tive uma professora de biologia no Colégio Marista, nossa, lá em 1800 e bolinha, e eu me lembro que ela falava o seguinte, olha, nada que não exista no cinema não é... o que existe no cinema não é nada que não possa existir de fato. Ela sempre dizia isso. Se está no cinema, daqui a pouco a gente vai ver alguma coisa aqui acontecendo na nossa vida real. Bom... Fernando, mas o 5G, então, é uma tecnologia que vai proporcionar isso, porém os municípios precisam estar preparados para receber esse 5G. Exato, Fabiana. Que preparo é esse? Não é o preparo, eu até já quero saber. Camboriú e Balneário Camboriú teriam condições hoje, esses dois municípios estão na lista daqueles que estão preparados em Santa Catarina para receber já e aplicar essa tecnologia 5G?
Ainda não, Saul. Na verdade, a gente tem falta? que separar isso em algumas etapas, né? O Ah. primeiro ponto é que, pelo fato do 5G requerer uma quantidade de antenas muito maior do que as gerações anteriores, como 4G ou 3G, é necessário que o município se adapte para que permita o licenciamento dessas antenas de uma maneira muito mais ágil, de uma maneira muito mais rápida, porque temos situações, não sei se é o caso de Balneário, ou Camboriú, que antenas que deveriam estar licenciadas passam anos sem obter esse licenciamento e por isso as operadoras não conseguem instalar, né? Então, essa legislação das antenas, ela obrigatoriamente tem que passar por uma adaptação. E essa adaptação se faz necessária porque as próprias antenas mudaram, né? A tecnologia mudou. Então, a gente vai ver muito menos aquelas antenas, aquelas torres grandes que muitas vezes até, impactam o ambiente urbano, né? Ou seja, em troca de antenas que estarão em cima de postes, escondidas atrás de um ponto de ônibus, ou seja, a tecnologia mudou e, em razão disso, a legislação pode acompanhar o avanço dessa nova tecnologia. Então, esse é o primeiro ponto. E, infelizmente, Balneário Camboriú e Camboriú ainda não estão nessa lista, né? Infelizmente, dos 295 municípios aqui de Santa Catarina, muito poucos avançaram até o momento, né? Nós temos a capital, Florianópolis, até porque ela será a primeira a receber o 5G até julho deste ano, e Jaraguá do Sul, que também já tem a nova lei aprovada. E nós temos Joinville e São José com o projeto de lei em tramitação já na Câmara dos Vereadores. Lembrando que é uma lei municipal, tá? Ou seja, então todos os municípios devem fazer essa adaptação e assim se prepararem para a chegada do 5G. Aí, Saul, procura um vereador, vai atrás, porque senão tu não vai viver essa realidade que tu quer, virtual, aumentada, mista, trazer o Fernando com holograma aqui. Fernando, quanto tempo você acha que isso tudo vai ser real? Tá, então esse é um outro ponto muito importante, tá? Só complementando, né? Eu estive em Criciúma na quinta-feira da semana passada, tivemos uma belíssima audiência pública em Criciúma já tratando desse assunto. Sabemos que aqui em Lages também já está avançando, ou seja, então eu acredito que cada vez mais os municípios, tendo ciência dessa necessidade, desempenharão esse papel, ou seja, um ou outro vereador vai buscar se informar e tomar frente disso. Então, acho que é um caminho natural e nós, aqui na CAT, ou mesmo dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico no Estado, estamos trabalhando no sentido de informar os nossos municípios dessa necessidade. Mas aí, respondendo sobre o tempo para isso, esse é um outro ponto, né? Ou seja, o 5G, depois de um brilhante trabalho da Anatel, num pregão que vendeu essas licenças para as operadoras, deve agora também cumprir um cronograma, né? O 5G ele vai trabalhar basicamente em duas frequências de operação. A primeira delas, que é uma frequência como conhecida de 3,5 GHz, ela depende de uma limpeza do espectro. Então, antes de nós vermos o 5G implementado, deverá ocorrer uma limpeza desse espectro, que basicamente passa pela substituição daquelas antenas parabólicas de televisão, daquelas maiores que a gente vê mais para o interior do que nas grandes cidades, pelas antenas menores. Como a frequência de recepção desses canais de televisão ela é muito próxima da frequência que o 5G operará, faz-se necessário essa limpeza do espectro para que a gente evite que um serviço possa interferir no outro. E isso passa por um cronograma de implementação. Então, já existem grupos formados dentro da Anatel. É um processo que já deu muito certo no passado, quando ocorreu também a limpeza para a expansão do 4G. Foi quando a TV analógica foi desligada, não sei se vocês se lembram. E agora esse mesmo processo ele se repete, porém envolvendo a televisão via satélite. Então, esses grupos já estão trabalhando, as emissoras de televisão, junto com as operadoras, junto com os operadores de serviços satelitais e, obviamente, junto com o Ministério das Comunicações e a Anatel, no cumprimento desse cronograma. E, assim, é possível de ser antecipado, mas, infelizmente, se a gente for cumprir o cronograma, a gente está falando dos municípios catarinenses recebendo isso a partir de 2026.
Eu, particularmente, acredito que isso vai ser antecipado, porque há interesse de todos os envolvidos. Nós temos aqui em Santa Catarina um provedor de internet que venceu o edital da Anatel no lote regional e que, obviamente, deve buscar implementar isso no interior do estado de uma maneira mais ágil. Mas é algo que ainda saberemos pelos próximos meses. E querendo ou não, Fernando, se eu estiver errada, me corrija, a pandemia eu acho que meio que acelerou também esse processo, né, de avançar na tecnologia. Parece que a urgência de comunicar de casa e o home office, homeschooling, tantas coisas acontecendo dentro de casa, parece que criou-se uma necessidade maior de ter uma tecnologia ainda mais avançada. Sem dúvida, né? A conectividade ela foi essencial nesse período de 2 anos e pouco que nós estamos vivendo em pandemia e é irreversível, né? Ou seja, muitos serviços eles foram possíveis de ser executados, de serem operados graças à conectividade. Então é um avanço irreversível e certamente a gente vai ver muito mais coisa interessante com a chegada do 5G. O 5G ele é realmente uma ruptura em relação àquilo que a gente tem com o 4G e permitirá coisas que a gente nem imagina ainda. É tão louco, né? Ninguém fica sem internet, Saul. O Fernando, é o seguinte, a dependência já é grande, agora vai ser mais ainda com o 5G. Já tem gente que tem crise de abstinência de internet. Ó, agora me diga uma coisa, Fernando, tem uma preocupação muito grande com relação aos dados. Porque no 4G agora, depois de muito tempo que a gente conseguiu uma regulamentação da questão de dados que passam por essa rede. A 5G, querido, isso vai ser mais exposto ainda? Todo mundo sabe de todo mundo, querido. Esse negócio de proteção dos dados está difícil. Eu acho que assim, a LGPD ela veio num bom momento, a LGPD brasileira, baseada até na legislação europeia, ela é muito boa. Claro, depende da implementação por todos os envolvidos, mas eu vejo com bons olhos, né? Eu acho que, pelo que eu tenho visto nas empresas e acompanhando o trabalho dessas organizações, todos têm interesse. Então, eu acredito muito que assim, a nossa privacidade ela estará preservada e, principalmente, se não estiver, ela poderá ser punida, né? Então, cada vez mais as organizações elas têm que olhar com um olho muito diferente para essa questão da proteção de dados e da privacidade. E é tão interessante que, ao mesmo tempo, tem um movimento no mundo de ter só telefone, sabe aquele telefone antigo que não tem conexão com a internet, que não tem nada? Tem um movimento assim bem na contramão, no contrafluxo do que está acontecendo com o 5G. Vocês acompanham isso também, Fernando? A gente vê, sim, mas, como eu comentei, é irreversível, né? A gente não tem como deixar a conectividade, estaremos cada vez mais e mais conectados, deixa eu ver, daqui 6 seja anos... virtualmente ou presencialmente, né? Então, eu não vejo isso como algo que tende a ter sucesso. Daqui 6 anos, eu estou com 50, eu vou estar com 56 anos, eu vou ter que acompanhar a tecnologia, gente. Eu vou ter que ficar me atualizando. O Saul Santos, quantos anos você tem? Você vai estar com quantos anos? Saiu do ar a emissora por alguns instantes, mas já voltou. Tá. Não vai responder, então. Não, por Qual enquanto, o problema, Saul Santos? Agora, Fernando, quem quiser ele não responde, Fernando. Quem quiser desfrutar do 5G, então deveria se mudar agora para Joinville. Você falou que é Joinville, né? Cidade preparada. Você falou, quem mais? Joinville? Florianópolis e Jaraguá do Sul tem a lei já aprovada. Joinville e São José têm o projeto de lei já em tramitação na Câmara dos Vereadores. E Criciúma, acredito eu, que deve entrar em tramitação esta semana. Criciúma, o pessoal é metido, é óbvio que eles vão fazer rapidinho. Como assim Criciúma, o pessoal é metido? Só porque eu sou de Criciúma, Fernando. Porém, a gente tem que lembrar que existe esse cronograma, né? Então, Florianópolis, ela por obrigação, pelas empresas que venceram o edital, deve ter o 5G até julho deste ano. As demais, elas dependerão dessa limpeza do espectro que eu comentei. E aí, claro, depende também do interesse das operadoras, do trabalho do próprio governo de Santa Catarina em atrair esses investimentos para cá. Então, ou seja, a gente tem um cronograma. Eu acredito que esse cronograma sim será antecipado, eu não vejo que se isso virá apenas em 2026, eu realmente creio que ano que vem a gente já começa a ter isso em outras cidades
maiores aqui de Santa Catarina, mas, ressalto, depende do cumprimento desse cronograma e desse trabalho das operadoras, junto com a Anatel, junto com as emissoras de televisão, no processo de limpeza do espectro. Essa limpeza, basicamente, passa pela substituição daquelas antenas parabólicas, ou seja, quem usa aquela antena para receber o sinal de televisão aberta, ele vai receber do governo, ou seja, o beneficiário de um programa social do governo, né, Bolsa Família e outros, por exemplo, receberão um kit do governo de forma gratuita, assim como foi com a televisão digital terrestre, para que possam, então, fazer a substituição, continuar recebendo a TV aberta via satélite, porém numa antena menor, e quando esse processo concluir, aí por região, município a município, o 5G poderá ser implementado nesses municípios. É claro que nas maiores cidades, o uso dessas antenas parabólicas ela é muito reduzido, né? Isso normalmente vai mais para o interior. Por isso é que eu acredito que sim, a gente vai conseguir antecipar esse cronograma e todos nós teremos acesso ao 5G, não só na capital, já a partir do ano que vem, nos anos seguintes. Tá certo, Fernando. Agora uma pergunta nada a ver e tudo a ver, mas nada a ver com o assunto 5G. Você está na Uniplac? Não, eu estava em São Paulo ontem, acabei de chegar em Lages, tenho algumas reuniões aqui na empresa hoje, não, a minha e volto para Florianópolis. Agora, viajou. Não, a minha pergunta é que a internet dele não falhou, a internet dele é muito boa. A internet dele... nada, bom, não posso fazer propaganda aqui, né, mas estou no telefone celular, via 4G. Imagine como será com o 5G. Então, mas é que o meu 4G, a minha empresa, olha... só que não. Tá, Fernando, para concluir então é o seguinte, eu não devo trocar de celular agora, é melhor que eu espere para poder ter um aparelho que seja mais de acordo com a 5G. Não, pode trocar teu iPhone, pode pegar o 13. Olha, você pode trocar sim, porque quando você for a Florianópolis ou qualquer outra capital do Brasil, em julho desse ano, você terá acesso ao 5G. Sabe que quando o balneário aqui fica muito cheio no verão, o Saul Santos tem uma mania, ele vai lá... Passa pro 3G. Ele passa pro 3G, porque tem menos gente no 3G. Agora, quando chegar o 5G, vai todo mundo migrar pro 5G, a gente vai ter que ficar no 4G. Isso é mito ou é verdade? Então, Saul, eu vou colocar uma pimentinha na nossa conversa. Ixi. Isso está com os dias contados, hein? Nos Estados Unidos, o desligamento do 3G já começou. E a gente deve esperar isso aqui, talvez não muito tempo de hoje. Adeus, 3G. Tomara que demore um pouco ainda. Mas para colocar uma pimentinha para um próximo bate-papo. Tá bom, Fernando. Obrigada, obrigado. viu? Tá frio em Lages? Não, tá bem agradável, 23 graus. Tá gostoso. Tá bom, Fernando. Obrigada, bom dia. Ok, bom dia para vocês, boa semana. Boa Até logo. semana. Um abraço, obrigado. Tu acha então, Saul, que vai ter um momento que o Camboriú vai estar lá jogando em Chapecó? Aí eu vou abrir a tela, assim, e vou conseguir assistir como se eu estivesse lá. Não tem dúvida. Esqueci de perguntar isso pro Fernando. Tem que trazer o Fernando de volta. Depois tu traz o Fernando. Vamos lá, então. Vamos